tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto denominado a Confissão de Pedro. É um texto baseado no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 15. Em certa ocasião, Jesus perguntou a Pedro e aos seus discípulos: quem sou eu para o povo? Eles responderam. E aí ele perguntou: quem sou eu para vocês? Simão Pedro respondeu para Cristo dizendo: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Com toda certeza, essa foi uma das confissões mais importantes da vida de Pedro, e foi uma confissão brotada na boca de um homem. Com poucas palavras na frase, Pedro reconhecia a verdadeira natureza e a missão de Cristo Jesus nessa terra. A importância dessa confissão é mostrada no fato de que ninguém pode ser salvo sem também fazê-la em sua vida. Ninguém será salvo, ninguém irá para o céu se não confessar que Cristo Jesus é o Filho de Deus, Deus vivo, o Cristo, aquele que morreu por nós. A confissão é um dos passos exigidos por Deus antes que qualquer pessoa receba a salvação. Olha como isso é sério, irmãos. Você não será salvo se não reconhecer no seu íntimo verdadeiramente que Cristo Jesus foi enviado por Deus, que ele morreu na cruz por cada um de nós. Observe que quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz um homem que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros alguns dos profetas. E por fim ele perguntou para os discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta, irmãos, que Cristo fez para os discípulos há cerca de 2000 anos atrás, ela está sendo feita hoje. Cristo faz essa pergunta para cada um de nós a cada momento. Para todos que seguem, para todos que conhecem a Cristo Jesus, essa pergunta é feita. Ele, na verdade, quer saber quem nós pensamos ser Ele. Ele quer saber o que Ele representa para cada um de nós. Ele quer saber como nós o conhecemos. Ele quer saber se esse conhecimento provém de uma relação íntima com Ele ou apenas pelo fato de que ouvimos falar dele. Quem é Jesus para você?
os homens naturais, eles dizem ser ele um homem bom, um exemplo perfeito, um mártir inocente. E para você, quem ele é? É apenas algo assim? Ou é algo a mais? Jesus quer uma resposta de cada um de nós. A nossa resposta é importante para Ele. Ele quer saber o que nós pensamos a seu respeito. Essa resposta deve ser uma resposta pessoal, brotada do fundo do nosso coração. Deve ser uma resposta proveniente das tuas experiências com Ele. E jamais ser uma resposta baseada apenas naquilo que você ouviu ou que você ouviu ou leu sobre Ele. O livro de Jó, capítulo 42, versículos 5, nos revela algo importante que aconteceu na vida de Jó e que eu espero que aconteça na vida de cada um de nós. Jó, falando com Deus, ele dizia: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, irmãos, essa deve ser a nossa resposta para Cristo Jesus. Mesmo que nós nunca tenhamos visto Ele pessoalmente, mas nós temos de ter a certeza de que Ele está em nós, que Ele habita em nós e que nós tivemos experiências maravilhosas com Ele. Alguém pode estar falando, mas eu nunca tive uma experiência. Então eu te digo, procure Ele. Procure Ele com todas as forças do teu coração. E com toda certeza você vai ter experiências maravilhosas com Ele. Embora a gente não possa vê-lo com os olhos carnais, podemos vê-los com nossos olhos espirituais. A experiência com Deus é tão real que ao falarmos dele, iremos despertar as pessoas à nossa volta. Despertar um desejo de também conhecê-lo. Eu creio, irmãos, que você ao ouvir isso que eu estou falando, você vai sentir o teu coração ferver, o teu corpo ferver. E você vai passar às demais pessoas a respeito daquilo que você sentiu, da tua experiência, daquilo que você presenciou. E essas pessoas também vão ter o desejo de conhecê-lo. Será que o teu conhecimento de Jesus é igual ao conhecimento do mundo? Um conhecimento apenas doutrinário? E não estou falando só dos ímpios que estão no mundo, estou falando das pessoas que estão dentro das igrejas. Porque infelizmente a maioria das pessoas que estão dentro da igreja nunca teve uma experiência verdadeira com Deus. Nunca teve uma experiência viva com Ele. Uma experiência que nos estimule a segui-lo e a servi-lo. Quando Pedro confessou: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele estava dizendo que Cristo é o Salvador único e divino.
E a essa resposta dada por Pedro, Cristo Jesus lhe afirmou: bem-aventurados és Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Se olharmos para essa frase dita por Jesus, veremos que existem dois tipos de revelação. Uma proveniente da carne e do sangue, e a outra dada por Deus. Nós precisamos urgentemente da revelação que vem do Pai, que vem do alto. Pois é através dela que temos conhecimento de muitas verdades. Através da revelação dada por Deus, passamos a enxergar. E o que vemos muda nosso modo de viver, muda a nós mesmos. A visão que vem do Pai que o Espírito Santo nos dá, experiências vindas de Cristo, com toda certeza vai influenciar você, vai influenciar as pessoas que com você convive. Pois a revelação que vem de cima do Pai produz fé, uma fé inabalável, a fé confiável, que nos leva à presença de Deus em oração. Fé que nos traz a necessidade de ver, não nos contentando em ter revelações através dos outros. Que nos ensina que precisamos da revelação do alto e não da revelação da carne e do sangue. Sabe, irmãos? Uma prova irrefutável disto é vista nos discípulos. Uma vez que Cristo Jesus começou a fazer a predição de sua morte depois de convencer os discípulos da sua divindade. Se tivessem conservado na sua memória essa sublime verdade, eles não teriam ficado tão desanimados pela sua morte. O próprio Paulo tinha apenas ouvido falar de Cristo. Como Saulo foi um perseguidor da igreja de Cristo, foi um perseguidor do próprio Cristo. Mas chegou um dia em que ele viu a Cristo Jesus. E tudo mudou em sua vida. É esse mesmo Paulo que nos diz para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, em seu conhecimento, o Espírito da revelação e da sabedoria, ilumina os olhos do vosso coração, para que saiba qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, irmão, você já confessou com sua própria boca, em público, em alto e bom som, que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Que Ele é o seu Senhor? Se quisermos que Jesus nos confesse perante o Pai, temos que confessar a Jesus urgentemente,
Olha o que ele nos diz. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Não são palavras minhas, são palavras de Cristo que estão escritas no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Então, irmãos, dê esse passo ainda hoje. Mude a sua vida. Com Cristo teremos segurança.